O que é anemia falciforme? Também conhecida como drepanocitose, que é um distúrbio hereditário e genético que pode ser transmitido pelo pai ou pela mãe. Assim dizendo, é uma desordem genética da hemoglobina. Ela faz com que os glóbulos vermelhos, também denominados hemácias, fiquem deformados com forma de foice. Usa-se o termo doença falciforme para definir as hemoglobinopatias, que é uma mutação da hemoglobina, chamada S, que resulta na forma HBSS, homozigose, que é considerada normal, apresenta elevada morbidade e mortalidade, necessitando de identificação e tratamento precoce. O que acontece na anemia falciforme? A hemoglobina é uma molécula proteica formada por duas subunidades, do tipo alfa-globina, e duas subunidades do tipo beta-globina. Na anemia falciforme e nas demais doenças falciformes, ocorre uma alteração de formato na subunidade beta-globina. Por causa dessa alteração, a hemácia se torna menos flexível, mais suscetível a rompimentos na membrana e passa a apresentar a forma de uma foice. Com isso, a hemácia não consegue se mover pelos vasos sanguíneos menores, podendo causar obstruções e diminuição ou ininterrupção do fluxo sanguíneo para algumas partes do corpo, o que causa a anemia falciforme. Bom, a anemia falciforme é uma doença genética causada por uma mutação na sequência do gene HBB, responsável por codificar a subunidade beta-globina da hemoglobina. Quando mutado, o gene HBB leva à formação da hemoglobina anormal, chamada de HBS. A doença se manifesta entre pessoas que herdam dois genes, como alteração da hemoglobina S. Um pai e o outro da mãe. Quando a pessoa herda alterações apenas do pai ou da mãe, ela é considerada a portadora do traço falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética e hereditária. Ela se caracteriza por alterações no glóbulo vermelho, que perde a forma arredondada e elástica, adquirindo um aspecto de foice, daí o nome falciforme. Há casos que existem apenas um gene para a hemoglobina S, o outro gene para a hemoglobina A. Complicações da doença. O portador da anemia falciforme pode ter algumas complicações que necessitam de tratamentos especiais. As células sanguíneas, por ter sua forma alterada e destruída pelo organismo, interferem na produção da bile, podendo precipitar obstruções de vasos sanguíneos e causando complicações. Também causa AVC, anemia e problemas renais, com a formação de massa espera na vesícula, aumentando as chances de dores abdominais, náusea, vômito, desconforto e até complicações mais graves como a colecistite aguda. Os pacientes heterozigotos hemoglobinas não têm hemólise nem crises álgicas, mas têm maior risco de doença renal crônica e embolia pulmonar. Além disso, pode ocorrer rabdomiólise e morte súbita durante a prática regular de exercícios físicos com intensidade. A incapacidade de concentrar a urina, a hipostenúria, é comum à hematúria unilateral, por mecanismos desconhecidos e geralmente no rim esquerdo. Pode acontecer, mas é autolimitada. Os sintomas da anemia falciforme podem incluir fadiga, palidez, icterícia, dor óssea, inchaço das mãos e pés, infecções frequentes e crises de dor. Essa condição genética afeta os glóbulos vermelhos, levando a complicações variadas. Qual a prevalência da anemia falciforme? No Brasil representam cerca de 7 a 8% dos negros, mas devido à intensa miscigenação historicamente ocorrida no país, pode ser observada também em pessoas brancas ou pardas. São portadores de hemoglobinopatias, incluindo as doenças falciformes, no Brasil, segundo os dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério de Saúde, nascem cerca de 3.500 crianças por ano com doença falciforme e 200.000 com traço falcifórmico. Estima-se que atualmente há entre 60 e 100 mil pacientes com doenças falciformes no país. Diagnóstico. O Programa Nacional de Triagem Neonatal fornece gratuitamente o teste do pezinho, que baseia-se na detecção da hemoglobina S precocemente e após o 6º mês de vida é repetido o exame. Os seguintes exames podem ser utilizados: eletroforese em pH alcalino em acetato de celulose, eletroforese em pH ácido em H, citrato gel de agarose
IEF, HPLC, pesquisa de drepanócitos ou teste de solubilidade, dosagem de hemoglobina fetal pela técnica de desnaturação alcalina ou por HPLC, dosagem de hemoglobina 2 por microcromatografia em coluna ou por HPLC, hemograma completo, hematoscopia, VCM e reticulócitos, estudo do sangue dos pais e estudo familiar, além de sinais e sintomas clínicos. O tratamento para anemia falciforme é feito com o uso de medicamentos e, em alguns casos, pode ser necessário a transfusão sanguínea. Os medicamentos utilizados são principalmente penicilina nas crianças desde os 2 meses até os 5 anos de idade, para evitar o aparecimento de complicações como pneumonia, por exemplo. Além disso, podem também ser utilizados remédios analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar a dor durante uma crise e, inclusive, usar máscara de oxigênio para aumentar a quantidade de oxigênio no sangue e facilitar a respiração. Cuidados de enfermagem para pacientes portadores de anemia falciforme. De acordo com o Corim, o papel do enfermeiro é fundamental na assistência ao paciente com doença falciforme, pois é sua função proporcionar o cuidado adequado ao paciente e à sua família e educá-los sobre a doença, para que eles possam lidar melhor com a condição da pessoa dessa anemia e apoiá-la durante todo o tratamento. Portanto, a assistência de enfermagem deve ser orientada para a prevenção da crise falciforme, sua identificação precoce, intervenções em situações severas e reabilitações, considerando as peculiaridades do paciente frente ao seu ciclo evolutivo. Algumas prescrições de enfermagem gerais ao atendimento de um paciente portador dessa patologia são verificar sinais vitais de 6 em 6 horas, orientar sobre alterações oculares e avaliação oftalmológica periódica, orientar clientes e familiares sobre a patologia, orientar clientes e familiares para a prevenção de quedas, atentar para queixas álgicas, avaliar com escala de dor, medicar conforme prescrição médica e reavaliar após 30 a 40 minutos, estimular o aumento da ingestão hídrica e ou manter hidratação parenteral.